Olá, amigos e amigas do Café com o Espiritismo. É com muita alegria que eu, Vitor, me coloco aqui para estudarmos mais um pouquinho. No episódio de hoje, iremos falar sobre uma reflexão em torno da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que nos aponta uma direção interessante para as nossas vidas. O Cristo pode ser identificado para nós outros como guia e modelo. Apesar dos espíritos serem precisos ao trazerem Jesus como o tipo mais perfeito para a Terra, para ser seguido, nós em muitos momentos a gente tem se atrapalhado com essa questão. Porque nós temos, ao invés de tomar Jesus como um padrão de construção, nós temos lidado com ele e o que ele representa a partir de uma necessidade de imposição. Como assim? Vamos explicar. Imaginemos nós, diante das nossas dificuldades morais. Cada um tem a sua história espiritual, a sua trajetória diante da vida. Às vezes, a gente começa a perceber em nós determinadas coisas que a gente não gosta a princípio, porque destoam, de certa forma, do que a gente gostaria de estar vivendo. Por exemplo, tem uma determinada imperfeição. Ao pensar em Jesus, na maioria das vezes, como esse modelo e guia, o que a gente propõe a nós mesmos? A gente diz, não quero ser assim, ou não posso ser assim. E a partir disso, a forma que a gente lida com o nosso mundo interior é como se a gente estivesse demolindo. Porque o nosso interesse é simplesmente tirar aquilo que, de certa forma, não se mostra para nós como o mais agradável ou o mais aceitável. E a gente acaba estabelecendo uma determinada conduta em que a gente mais sofre e padece do que efetivamente a gente se transforma. Porque essa imposição brusca, ela faz com que a gente em si não desenvolva níveis de consciência, mas simplesmente a gente retire. Isso nos faz lembrar, por exemplo, Paulo de Tarso, quando em determinado momento que ele estava tendo muitas revelações espirituais, ele estava num patamar assim interessante de comunicabilidade com o mundo espiritual. E ele vai e percebe que, apesar de tudo, todas as revelações, ele tinha um espinho na carne. Ele ora 3 vezes para o Cristo, desejando que o Mestre retirasse aquele espinho. E Jesus vai dizer para ele, olha, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a partir dessa fala, conectando com o nosso assunto, a gente tem igualmente um ponto de reflexão interessante para nós avaliarmos a nossa experiência de cuidado conosco mesmo. Porque como Saulo, muitas vezes a gente quer tirar. Mas o que Jesus propõe é, olha, o caminho é diferente, é de transformação. Porque diante das nossas fraquezas, o poder divino se aperfeiçoa nos nossos corações, pela maturidade e consciência que a gente vai galgando. Portanto, Jesus deverá representar não esse padrão de imposição que eu destruo uma parte de mim para parecer mais com ele, mas com a sincera dedicação de me transformar. Ele deve ser considerado para nós como padrão de construção. E toda construção você tem etapas. A gente tem fundação, os alicerces, a gente sobe parede, organiza estrutura metálica, enfim, há uma série de cuidados nesse processo. Porque quando a gente fala padrão de construção, a gente está dizendo, olha, nós temos um destino, a gente tem um rumo. O projeto é ele, mas nós iremos galgá-lo gradativamente para a edificação desse mundo interior, não demolindo as coisas. Porque se a gente tirar tudo, a gente vai ficar sem nada. Essas forças psíquicas que hoje observamos de uma maneira tão pejorativa serão a base para a nossa transformação efetiva. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a lidar com o Mestre
com vistas à reflexão. Porque o que ele propõe ao coração humano é refletir. Em todas as circunstâncias, o que ele faz é permitir que a gente compreenda a direção e o caminho e a gente possa, mesmo com as nossas reações ainda não tão legais, porque a gente ainda reage muito, né, de uma forma impulsiva, mas que a gente possa ir refletindo no bem, para que a gente, a partir dessa maturidade que a gente vai alcançando, termos condições de fundarmos realmente nas reações no bem. Ninguém demonstrará essencialmente uma evolução sem construí-la. É preciso edificar o nosso ser. E não bastará desse jeito não ser isso, não ser aquilo. Será preciso ser aquilo que a gente tanto anseia para ser. Estabelecendo assim essa construção. O projeto existe, mas parte da gente entender que não bastará destruir, a gente precisará construir. Não dizer eu não quero ser assim, mas eu falar eu desejo alcançar aquele modo de ser, aonde a gente vai se determinando, refletindo e pensando o que a gente está falhando, o que a gente pode fazer, o que a gente vai ter que ter paciência para acontecer, porque a gente não instala acabamento no início da obra. Os detalhes vêm com o tempo, mas a gente vai transformando a estrutura do nosso psiquismo e do nosso coração. Quando a gente menos percebe, estamos aí melhores, mais maduros e conscientes, mais próximos desse modelo, mas igualmente atentos a esse guia, porque enquanto o modelo é aquilo que é onde a gente almeja chegar, o guia é aquele que nos conduz para que a gente possa o ser. E Jesus verdadeiramente se mostra como esse coração disposto não só a nos apresentar um modelo, mas igualmente nos auxiliar no caminho. Obrigado pela atenção de vocês, Deus nos abençoe e até a próxima!